Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo 6, 12, que diz: Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas, para a qual também fostes chamado. E que o Senhor há de abençoar essa leitura aos nossos corações. Não sei se vocês têm isso no seu WhatsApp, mas o meu filho, ele tem ali, quando alguém manda uma mensagem para ele recebe ali aqueles 2 tiquezinhos, mas quando ele lê os 2 tiquezinhos, não fica azul para a outra pessoa para dizer que ele leu. Ou seja, a gente fica sem saber se ele leu ou não. Isso deve dar agonia a algumas pessoas. Para mim fica assim, eu fico meio angustiado quando eu vejo, como eu já sei, né? Eu já fico mais tranquilo. Mas você precisando de uma resposta na hora e sem saber se ele viu ou não, é meio complicado, não é verdade? Ser chamado, como nós acabamos de ver, ela exige de nós uma ação pessoal. Ela exige que nós tenhamos alguma reação ou alguma resposta. Não é verdade? Então, não podemos dizer que umas pessoas foram chamadas e outras não. Aquela pessoa foi salva porque ela foi predestinada à salvação. Porque mesmo que ela tivesse, entre aspas, ela precisava realmente responder a isso. Porque como diz Paulo em Romanos, que nós precisamos com a boca, né, confessamos, com o coração sentimos. Então, é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo a Timóteo que ele ouviu o chamado para a vida eterna e ele respondeu, isso está bem claro logo em seguida. Mas eu quero lhe fazer a pergunta para você hoje. Você tem recebido e ouvido Deus chamando você pelo nome? Deus está te chamando. Deus quer oferecer a você a vida eterna. E para isso, Ele deu seu Filho na cruz pelos seus pecados. Agora, há uma necessidade. Há uma necessidade de você responder. Se você já respondeu para a vida eterna, Deus está te chamando para ajudar e fazer a obra dele. Mas a pergunta é a mesma. Você já respondeu? Será que você está fazendo, como a gente chama, ouvido de mercador? Ou seja, estamos ali, como muitas vezes não, algumas vezes eu faço, não conto isso a ninguém, viu? As pessoas estão falando comigo, mas eu não respondo. Eu escuto, mas não dou atenção ao que está sendo dito. Estou em outro planeta. E por isso eu me privo de responder ao que as pessoas estão falando. Quem não faz isso, não é verdade? Mas mais importante ainda, quem não faz isso com Deus? Quem não está hoje ouvindo a voz de Deus e se fazendo de ouvido de mercador, não colocando aqueles 2 tiquezinhos azuis para dizer: Deus, eu ouvi e agora vou responder. Porque se não temos aqueles 2 tiques azuis, não temos a obrigação de responder. Se fingimos que não ouvimos, não temos a obrigação de responder. Mas Deus está te chamando. Deus está hoje te chamando.
seja para a salvação, seja para a sua obra. A minha pergunta para você é: você está realmente dando ouvidos e respondendo ao que Deus está falando? Pense bem nisso hoje. Pense bem nisso. Responda ao Senhor, pois Ele está te chamando. Tenha um bom dia. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo Antes do Café.